Bom, gente, bom dia. Hoje a gente está aqui com um novo professor na Unifoco, né, que a gente trouxe para complementar a nossa área de aquáticos, que é o professor Fábio. É com muito prazer que a gente está apresentando ele para vocês, né? É muito bacana da gente ter finalmente um veterinário compondo o time de aquáticos, né, para que a gente consiga, então, suprir algumas demandas que até então ficavam pendentes, né? Nos cursos a gente sempre falava que não ia aprofundar em doenças, né, em sinais clínicos, justamente para a gente não ser veterinário, e agora a gente vai conseguir finalmente, né, trazer essas informações para vocês com um médico veterinário extremamente bem qualificado. Fábio, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai, então, apresentar ele para vocês. Então, Fábio, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua formação, das suas experiências ao longo da graduação, para que o pessoal consiga entender, né, essa bagagem que você está trazendo para a gente aqui na Faunifor. Olá, Bruna. Olá, pessoal. Primeiramente, um prazer estar com vocês agora. Espero que seja um grande aprendizado também para todos nós. E é um prazer estar com vocês. Primeiramente, para eu explicar um pouco do que aconteceu na minha vida, sempre foi minha área de interesse para a área de medicina veterinária, uma área que sempre me instigou muito pela possibilidade de poder, de fato, tentar ajudar um animal no sentido quando ele está debilitado ou quando ele está precisando daqueles primeiros cuidados, né? E a minha carreira começa exatamente na Unesp, em Botucatu, definitivamente, a universidade ao qual eu me graduei. E dentro da universidade eu pude já ter contato com os animais selvagens terrestres, né? Essa, sem dúvida, foi a minha base dentro do SEMPAS, né, que é um centro que é um CETAS, inclusive, né, que ajuda muitos animais lá da região com diversos tipos de profissionais e programas de residência, que faz as capacitações dos alunos, né, e isso foi sem dúvida nenhuma, um norteador muito importante, uma base para eu conseguir ir, de fato, para a área que eu gostaria de atingir, que são os animais marinhos e a conservação. Então, o meu grande início foi por meio da universidade, me ajudando ali, me dando esse primeiro suporte. Os estágios que foram me levando e norteando para a área de animais marinhos acabaram sendo marcantes alguns, principalmente dentro do SeaWorld, nos Estados Unidos, onde eu pude tomar um primeiro contato de uma forma bem tecnológica, de como atuar com os animais marinhos na parte de medicina veterinária, né? Então, entendendo os processos de como viviam esses animais dentro do cativeiro. Não tem como não destacar também o Zoológico de San Diego também, que foi uma oportunidade única também de poder tomar contato com a parte de medicina e manejo desses animais também, mas tudo vai começando a ficar para mim mais claro quando nos estágios dentro do Brasil, e aí o projeto Peixe Boi e o projeto Cetáceos da Costa Branca, que são dois projetos que trabalham com animais marinhos aqui no Brasil, eles começam a abrir as portas para mim, e de fato eu começo a entrar dentro da área nesse momento da minha vida. Esses dois últimos estágios que eu cito, sem dúvida, eles nortearam o que acontece comigo até os dias de hoje, começando ali com os peixe-bois, os sirênios, né? E depois indo aí para a área de animais marinhos, como todos os animais, desde as tartarugas, né? Aves marinhas, os pinípedes, aí foi avançando de acordo com as oportunidades que foram aparecendo na vida. É muito legal da gente ver, gente. Primeiro, né, uma coisa que eu sempre falo para vocês, que às vezes a gente acha que porque na graduação a gente não viu especificamente animais marinhos, que a gente não pode trabalhar com isso, né? Eu sempre falo isso porque eu sou zootecnista, né? Então eu vejo vaca, né? A gente vê uns bichos muito terrestres, às vezes muito voltado para produção ou mercado pet. Isso, né, não faz com que a gente não seja capacitado para trabalhar. Né, é uma questão de saber adaptar o conteúdo que você teve, né? A medicina veterinária, ela é medicina veterinária para terra ou para água. O importante é a gente saber qual é a diferença, né? E aí entra os estágios, né? Para que a gente consiga entender essas nuances e aplicar toda essa bagagem que a gente já tem, né? E a ideia da Fala em Foco é justamente mostrar para vocês essas diferenças, né? Para que a gente consiga ir fazendo essa adaptação. Outra coisa legal, né? Que o Fábio, assim como vários professores da Fala em Foco, a gente tem uma atuação bem ampla, né? Então, não é aquele profissional que é extremamente acadêmico ou extremamente da prática, né? A gente mistura realmente a questão da conservação, da clínica, da extensão, né? Então, a gente vê que tem realmente esse conjunto, né? Que é tão importante para que a gente consiga moldar vocês ali nas diferentes áreas. E aí, Fábio, eu queria que você falasse um pouquinho da sua
atuação presente, né? O que você está trabalhando, com quais espécies você lida, com qual área exatamente você está em mais contato. Conta um pouquinho para a gente como está rolando isso aqui atualmente. Atualmente eu trabalho aqui no Laboratório de Ecologia e Conservação, na UFPR, no litoral paranaense. Tenho trabalhado agora mais com a responsabilidade técnica, então hoje, sem dúvida nenhuma, o meu trabalho principal está mais voltado hoje com pessoas, do que especificamente apenas só com os animais. Dentro da universidade, a gente tem uma possibilidade exatamente disso que a Bruna falou, da gente conseguir se mobilizar tanto dentro de uma área técnica quanto dentro de uma área acadêmica, extensão, a pesquisa, e isso é muito importante para que a gente consiga, de fato, atingir todas, né, as pessoas, os pontos de todas as formas e criar esse tipo de expertise, né, para chegar aqui até hoje sem dúvida nenhuma, a base fundamentada da medicina veterinária, que são os pequenos animais e os grandes animais, elas ainda estão presentes na minha vida até hoje, não tem como, exatamente como a Bruna disse, você precisa de uma base, e essa base é uma base norteadora, e ela quem vai te dizer como você vai conseguir andar para as outras áreas que ainda não têm, né, as mesmas pesquisas ou aprofundamentos igual as espécies mais conhecidas como os animais domésticos, né? Então, isso acaba trazendo para a gente um know-how necessário para a gente saber como suspeitar o que está acontecendo com os outros animais. Aqui, nós trabalhamos fazendo o monitoramento do litoral paranaense, mas mais do que isso, trazendo também informações de mitigação. O que está acontecendo com esses animais que morreram, o que está acontecendo com esses animais que encalharam vivo, como que a gente pode fazer para tentar ajudar e auxiliar a população saudável que ainda está lá no mar e no oceano, como que nós conseguimos trabalhar com esses dados, né? Então, o trabalho ele começa numa coleta de informação muito complexa e ela termina para a gente trazer ações de política pública, para as gestões poderem fazer as tomadas de decisões, e isso, sem dúvida nenhuma, é o que hoje abastece o meu caminho, é poder trabalhar com essa vertente para conseguir chegar definitivo no meu goal, que é a conservação, e eu acredito que seja também da maior parte das pessoas que se interessam por essa área, né, de entender o que é conservação, pertencer ao planeta, né, então isso, sem dúvida nenhuma, é algo bem relevante na minha vida e que tem feito o meu caminho tem se trilhado em cima dessa linha chamada conservação. Mas, e mais do que nunca das espécies, eu posso falar para você que das aves marinhas nós atendemos desde as aves costeiras, né? Então, nós podemos falar aí de algumas gaivotas, atobás, iguás, animais que são mais comumente encontrados, como a fragata também, e também já vamos para os animais que são migratórios ou até os oceânicos, né? Então, nós podemos falar dos Procellariiformes, que são no caso dos albatrozes, dos petréis, que são animais que têm classificações de plano de ação bem interessante, justamente por estarem muito ameaçados de extinção. Os animais migratórios, como também os maçaricos, né, os maçariquinhos são avezinhas que viajam desde a América do Norte até a América do Sul e fazem uma migração extremamente complexa. Também desde da nossa parte, agora voltando mais para o Atlântico Sul, os pinguins de Magalhães, né, que é um grande número desses animais vindo também para o Brasil, exatamente agora nesse período do ano em que a gente está. Então, também é de grande relevância no grupo de aves, o número que a gente vai atender a partir de agora desses indivíduos. E com isso também vem os pinípedes, que esses sim são os meus xodós de vida, né, os que mexem com o meu coração. Os cetáceos, a gente está numa área aqui dentro do litoral paranaense com uma grande quantidade, né, de cetáceos, então nós temos desde os golfinhos como o boto cinza, a toninha, que é, né, o cetáceo mais ameaçado de extinção aqui do Atlântico Sul, e também os misticetos, que já são as baleias, né, desde a jubarte, a baleia franca, que também rondam aqui o nosso litoral, e não tem como não ressaltar também as tartarugas marinhas, né? Que nós temos o privilégio de poder trabalhar com as tartarugas marinhas. Dentro das 5 espécies que nós temos no nosso país, nós temos a possibilidade
de encontrar esses animais, vivo ou morto, alguns mais raros do que outro, mas também aqui acabou sendo uma área que casualmente já aconteceu desovas de tartaruga de couro, que é um animal extremamente poderoso, né, extremamente histórico, com muita coisa para nos ensinar. Então, esses animais são os animais aí que acabam hoje sendo a nossa fauna-alvo, em contexto geral. Muito legal. E, gente, de novo, quero reforçar, né, que eu sempre falo para vocês, e é tão bom de ver alguém que fala a mesma coisa, né, que a conservação ela é sistêmica, né? Então, por mais que a gente queira trabalhar com o animal em si, é muito importante que a gente entenda também essa questão de políticas públicas, de trabalhar com as populações locais, de educação ambiental, de extensão, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está tentando mitigar resolver esses efeitos negativos, a gente precisa pensar a longo prazo. E para isso a gente precisa realmente envolver a população. Então, né, por mais que a gente queira trabalhar com os animais, a gente tem que entender que é muito maior do que isso, né? Então, entender que pescadores, por exemplo, né, às vezes eles são super mal vistos, mas eles fazem parte, né? É um problema social, às vezes, né? A gente não pode simplesmente falar para e resolver o que, né? Então, tem que ir a fundo, tem os planos de ação que a gente precisa, é sempre importante participar, entender os objetivos, né? É tudo trabalho de formiguinha. Então, é muito legal de ver o Fábio, né, trazendo essas informações também. E aí, nesse sentido, já vou até fugir do nosso roteiro e pedir para você falar um pouquinho da sua pós-graduação, que eu acho que ela entra um pouquinho nesse sentido, né? Você está trabalhando com saúde única de Pinípedes, não é? Exatamente. Atualmente eu tenho trabalhado aqui no programa da PGStisco, né, que é o programa aqui da Oceanografia da UFPR, e com isso trabalhado com saúde única nos dados de encalhes dos pinípedes que vêm aqui na costa sul e sudeste do Brasil. Hoje em dia, esse monitoramento dessas doenças e o entendimento, né, da ecopatologia associada, então, tanto os dados patológicos de um animal, mas também da ecologia e do que tem acontecido no ambiente ecossistêmico, né? O que está acontecendo? Quais são as alterações? Cada vez mais vamos entendendo e correlacionando que nada veio de graça, nem tampouco as doenças, nem tampouco as interações antrópicas, nem tampouco negar um assunto tão importante quanto o aquecimento global e as alterações que tudo isso causa dentro dos ecossistemas. Então, o meu trabalho hoje com o PNIPEDS é exatamente entender por meio da visão da saúde única, como que a gente pode futuramente, com esses primeiros dados, tentando também somar com os outros pesquisadores, para auxiliar mais na conservação desses animais aqui na costa brasileira, quando eles estiverem vindo nesse período de migração junto aos pinguins. Muito legal. E por último, né, a gente queria reforçar para vocês, né, o quanto que é crescente a demanda por profissionais nessa área, né? Eu queria que o Fábio, ele está ali no dia a dia, né, lidando com esse aumento, né, com essa piora do cenário ambiental, então, vendo ali, né, cara a cara, o número de animais aumentando, né, a gravidade do cenário aumentando, então eu queria que ele falasse um pouquinho do que ele tem visto, né, ali nos monitoramentos, para que vocês entendam realmente o quanto que a gente tem uma área, né, que está crescendo e que precisa de profissionais capacitados e que realmente queiram fazer a diferença, né, para que a gente consiga cada vez mais ir contra a corrente, né, e tentar resolver um pouquinho a vida desses nossos animais tão enigmáticos ali, né, tão carismáticos dentro da nossa fauna. É bem importante mesmo, Bruna, porque a área agora específica de animais marinhos para a veterinária tem crescido cada vez mais tem sido foco de interesse de pessoas que querem atingir esse objetivo, mas aqui agora também abro também para todas as outras áreas também que acessam animais marinhos, então zootecnistas, biólogos, oceanólogos, oceanógrafos, aquicultores, gestores ambientais, enfim, ficaria aqui um tempão para falar de todas essas áreas que hoje acessam, inclusive, esse trabalho com os animais marinhos junto aos veterinários, e isso, o primeiro ponto que eu já destaco é que essa multidisciplinaridade, ela é essencial para que a gente consiga, de fato, ter ações que tenham importância e peso para a conservação. Porque aí nós conseguimos somar esforços e entendimentos, né, de diversos segmentos, e isso faz com que a gente consiga, de fato, atuar de uma forma mais eficaz e efetiva. A situação hoje, infelizmente, ela não é uma situação em um panorama bom no sentido do que tem acontecido com os animais. Os números de mortalidade são agravantes, as situações ao qual os animais ainda têm chegado são, sim, assustadoras no sentido de o que nós podemos fazer para melhorar.
como nós vamos conseguir resolver problemas de espécies que já estão, inclusive, sumindo, fazer as pessoas terem um entendimento que a não existência de uma espécie acomete principalmente nós mesmos humanos, independentemente de onde a gente esteja, se é no litoral, se é no interior, se é numa capital, independentemente a gente vai sentir falta, porque esses animais, eles são os precursores para a gente conseguir existir no nosso próprio planeta, né, dando o substrato mínimo necessário para que nós conseguimos ainda existir. Então, nós temos hoje cenários ainda relacionados ainda assim com pesca, né, com diversas alterações, com doenças emergentes que estão aparecendo de uma forma bem impactante. Então, novas doenças também têm se revelado, e tudo isso vai mostrando uma nova caracterização do meio ambiente, né, do ecossistema. O ecossistema ele tem se comportado numa dinâmica após toda a alteração antrópica que nós causamos. Então, para todo efeito de uma ação, vai ter a reação. Então, a reação do ambiente está sendo em contrapartida às dificuldades que a gente impôs e os limites que a gente impôs ao novo ambiente. E isso é muito preocupante. Muitos animais ainda ingerindo resíduos humanos deixados na praia ou intoxicados por esses resíduos, muitas doenças que estão totalmente correlacionadas com o fato da poluição, seja ela de ar, de água, de formas distintas, impossíveis de se ter poluição no nosso planeta, e mais do que nunca isso abre para a gente um alerta vermelho. O sinal das alterações climáticas é mais do que evidente no ano de 2024, e se a gente não tiver essa mudança, a gente tende a coletar muitos problemas futuramente ainda. E o que isso vai acabar gerando? Possibilidade de ter também pessoas agora trabalhando para tentar resolver esse problema. Então, o mercado está aberto, o mercado está aí para que a gente possa literalmente ocupar mão de obra qualificada para essas áreas. Hoje nós temos aqui o primeiro programa de residência veterinário que está capacitando também para animais marinhos por meio da UFPR. Isso foi uma forma muito importante dentro da área da veterinária da gente conseguir dar a importância necessária para os animais marinhos e fazer com que as pessoas já venham com uma base mínima para que possa acessar de uma forma melhor depois quando estiver trabalhando tecnicamente. Perfeito. E, gente, é só um spoiler, né? A gente comentou aqui bastante de animais marinhos, né? Ele tem bastante experiência com mamíferos, mas o Fábio, ele vai um pouco além, né? Então, quando me indicaram, ele indicaram justamente porque ele também entende de qualidade de água, ele também já trabalhou com peixes, com invertebrados, né? Então, assim, é uma experiência bem mais ampla do que a gente consegue colocar aqui numa entrevista, mas eu tenho certeza que isso vai ficar claro para vocês, né, ao longo dos cursos, né? Ele vai, com certeza, incrementar novos módulos, né, dentro dos cursos que a gente já tem com animais aquáticos, e eu tenho certeza que essa contribuição dele vai ser muito importante para a gente. E eu acho que por hoje, né, a gente fica por aqui. Fábio, você tem algum recado que você quer dar para os nossos futuros alunos, né, dos nossos cursos mais voltados agora para a medicina veterinária de marinhos? Gostaria de dizer que, independentemente de qual for o sonho e a vontade que vocês tenham, que vocês sigam, se agarrem, as dificuldades vão aparecer, mas as dificuldades é que tornam a gente maior e que dá a possibilidade da gente conseguir cada vez mais alcançar o nosso objetivo final. E, principalmente no meio desse caminho entre objetivos e conquistas da vida, não esquecerem de aproveitar o melhor, que é a própria vida, não deixarem esse tempo passar. É extremamente importante. Às vezes a gente olha para o final e não consegue entender que o meio é o processo todo. Então, que vocês tenham um coração bem quente, uma cabeça bem fria para fazer as coisas, e que a conservação consiga abraçar vocês para que a gente cada vez mais some esforços dentro das diversas áreas possíveis de trabalhar com os animais. Obrigada, Fábio. E, gente, só lembrando, né, a gente falou aqui que o Fábio vai trazer bastante informação nesse sentido de medicina veterinária, né, dos animais marinhos, mas assim como os outros cursos, né, a gente trabalha muito com multidisciplinariedade. É o que ele falou, né, para que funcione, a gente precisa de profissionais de todas as áreas, né? Então, da mesma forma que eu trabalho especificamente com nutrição, eu preciso entender a visão do veterinário, eu preciso entender as problemáticas do veterinário para que a gente consiga trabalhar em conjunto.
né? Então, não entendam que esses cursos são exclusivos, né, para profissionais de medicina veterinária, né? É importante que todos nós, como profissionais que querem atuar na conservação, que a gente entenda realmente a visão do colega para que a gente trabalhe em harmonia, né? Para que a atuação de um não atrapalhe a atuação do outro. Então, é sempre importante que a gente esteja ali bem alinhados. Então, é importante todo mundo, né? Mesmo que você não vá atuar diretamente com aquele procedimento, entender a importância dele, por que que ele está sendo colocado, né? Justamente para não gerar atritos ali na hora de, por exemplo, um atendimento de emergência, né? Então, é importante todo mundo já estar sabendo como funcionam essas questões, né? Então, gostaria de agradecer ao Fábio, tenho certeza que a gente vai ter cursos muito produtivos com ele. E por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada, gente. A gente se vê ao longo dos cursos da Paulinho.